E aí, como montar o modelo cognitivo do paciente? Como que a gente faz para montar esse modelo cognitivo? Então, situação, pensamento automático, emoção, resposta fisiológica e comportamento. Então, vamos supor como que a gente monta o modelo cognitivo. Quando a gente está ali no processo da terapia, né, numa sessão, nós não teremos, principalmente no início do tratamento, quando o paciente ainda não não entendeu direito o modelo cognitivo, não sabe como ele funciona, nós não vamos ter todas as informações de cara deste modelo cognitivo. O paciente vai trazer somente uma dessas informações ou duas dessas informações. Então ele não vai trazer pra gente direto, tal coisa aconteceu, eu pensei isso, eu tive essa emoção, tive essa resposta fisiológica e aí eu tive tal comportamento. Ele não vai chegar e fazer isso. Não vai funcionar dessa maneira, tá? O paciente, no final das contas, vai trazer de 1 a 2 coisas do modelo cognitivo, de 1 a 2 itens do modelo cognitivo. Aí é função do profissional, função do psicólogo, do psicoterapeuta, de resgatar, através do questionamento, que eu gosto de chamar da EGD, que é a escuta guiada da demanda, de fazer questionamentos específicos, tá? E aí eu vou montar este modelo cognitivo para ter mais informações. Então, deixa eu usar este exemplo aqui. Então, o pensamento, vamos supor que aconteceu uma coisa na vida do paciente, né? Ele ficou irritado, por exemplo, ou ficou triste também, esse pensamento pode ser os dois. E ele trouxe, então, tipo, eu sabia que isso iria acontecer, né? Então, eu sabia que isso iria acontecer. Aí o paciente, então, teve este pensamento, né? De eu sabia que isso iria acontecer. Não, ficou muito grande aqui. Sabia que isso iria acontecer. Ele trouxe esse pensamento e eu preciso, ok. Ele pensou isso. Tá, eu pensei, nossa, como foi essa semana, Joãozinho? Nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Isso o quê? Que aconteceu? Me conta aí o contexto dessa situação. Eu estava na casa dos meus amigos e eles me rejeitaram. Ou eles ficaram me caçoando. Vamos supor assim. Eles ficaram me caçoando. Então eu sabia que isso ia acontecer, né? Ele estava na casa dos amigos deles e eles ficaram caçoando ele, tá? E aí, quando isso aconteceu, ele falou, nossa, sabia que isso ia acontecer. Aí a gente pode elaborar mais, tá? Mas você só pensou isso? Então você estava na casa dos seus amigos, eles estavam te caçoando. E aí você pensou, nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Mas só isso? Ou veio algum outro pensamento? Não, porque eles sempre fazem isso. É sempre assim. Eu já falei pra mim mesmo que eu não deveria ter ido, né? Que eu não devo mais ir me relacionar com eles. Então, eu vou explorar mais isso pra ver se esse é o único pensamento que a gente tem ou se existem outros pensamentos. E aí tá. Então, eu sabia que isso ia acontecer. Sempre é assim. Eu deveria ter feito diferente. Só o fato de ter deveria, aí justifica talvez uma emoção de raiva, mas a gente vai avaliar. Aí o paciente, mas como você se sentiu então nessa situação? Eu fiquei triste. Ele, sabendo que ele ficou triste, aí vai da nossa experiência, tá? Isso aí você vai conseguindo com o tempo, sabendo quais tipos de pensamento que estão relacionados com algumas emoções. Como, por exemplo, eu deveria ter feito de diferente, eu não deveria ter aceitado isso, por exemplo, está muito mais ligado com raiva. É até capaz que ele tenha sentido raiva também, tá? Só que se ele falou pra mim a tristeza, eu vou tentar investigar qual o pensamento que tem mais ligação com essa tristeza, que talvez isso é sempre assim. É sempre assim, eles sempre fazem isso comigo e eu sempre fico muito chateado e eles não me escutam. Eles não me entendem. E aí eu já ligo esse pensamento. Então eu venho lá, eu estava na casa dos meus amigos, eles ficaram me caçoando. É sempre assim. Eles não me entendem, eles não me respeitam. E aí eu fico triste. E aí eu posso perguntar uma resposta fisiológica, às vezes ele não vai lembrar e tal, porque tristeza é mais difícil. E o comportamento, o que você fez em relação a isso? Eu simplesmente abaixei a cabeça, fui pra casa e chorei em casa. Fiquei muito triste em relação a isso, por exemplo.
Ponto. Tenho aí um modelo cognitivo desse paciente. Ou nessa mesma situação, eu posso montar um segundo modelo cognitivo. Isso é muito importante de falar. Quando nós temos aí pensamentos muito diferentes, tá? E emoções diferentes, é importante que a gente monte modelos cognitivos diferentes, para a gente notar padrões diferentes de funcionamento. Então, temos um da tristeza, mas às vezes ele também ficou com raiva nessa situação. Ele também ficou com raiva por conta do pensamento. Eu deveria ter me posicionado. Eu não deveria ter deixado eles fazerem isso comigo. Isso é absurdo. Isso é muito injusto. Isso é errado. Aí isso gera raiva nele. Então, este pensamento é a mesma situação. Mas ele teve pensamentos diferentes sobre essa mesma situação, que gerou, né? Então, uma emoção diferente e fez ele ter um comportamento diferente. Mas aí no comportamento, como ele foi para casa e não falou nada, tá? Esse comportamento, na verdade, foi de não fazer nada. Só que aí o que acontece? Este comportamento, ele se torna uma nova situação. Porque é justamente isso. É essa nova situação, um novo evento, onde ele reforça essa questão, né? Eu deveria ter feito alguma coisa. Aí isso sim gera raiva. Então você percebe que a gente precisa ir fazendo esse trabalho para entender que às vezes a raiva não veio da situação de cara, mas dele não ter respondido, do comportamento dele. A raiva não veio da situação em si, mas do comportamento dele. Eu deveria ter me posicionado. Aqui é um caso hipotético, né? Mas você vê que com uma informação, eu sabia que isso iria acontecer, eu vou pescando, né? Eu vou questionando o paciente para saber o contexto onde aconteceu esse pensamento, se existem pensamentos mais novos aí relacionados, outros pensamentos relacionados, quais emoções podem ter a ver e quais comportamentos ali o paciente tem. E aí eu já sei, só isso daí, ó, eu já percebo que o paciente então tem uma dificuldade de se posicionar. E isso incomoda bastante ele. Talvez aí já pode ser uma coisa de trabalho com esse paciente, por exemplo. Eu posso já ver como essa questão na relação dele com os amigos dele, que não parece talvez ser uma boa relação, pelo menos nos olhos dele. Então eu só posso questionar a respeito disso. Eu posso avaliar essa questão do sempre é assim. Será que sempre é assim? Ou ele está mais hipervigilante? Né? E ele está mais percebendo isso muito mais agora, neste momento que ele está incomodado, do que anteriormente. Né? Porque às vezes já teve muitos momentos positivos com esses amigos. Você entendeu? Será que ele lidou de forma correta com a sua tristeza, com a sua raiva? Aí a gente precisa investigar isso também. Tá? Então é basicamente assim, já me dá algumas ideias. Então vamos pegar esse exemplo aqui do medo de sair de casa. Então no caso, a paciente ela tem o comportamento de não sair de casa. Então a paciente não sai de casa, né? Por exemplo. Então ela não sai de casa. Não sair de casa. Certo. A paciente chega para você e fala assim, nossa, essa semana, né, eu não consigo sair de casa. Eu não consigo sair de casa, eu não saio da minha casa. Aí você vai investigar. Por que você não sai da sua casa? Se você sair da sua casa, o que pode acontecer? Em que situações você precisou ou teve a vontade de sair da sua casa, né? De certo modo, essa semana que passou. Poxa, a minha filha me chamou para ir no mercado. Mas aí eu não saí de casa. Certo, sua filha chamou para ir no mercado. E por que você não foi? Né? O que fez você não sair? Nossa, só dela falar, de eu ter que sair de casa, eu já comecei a ficar ansiosa. Então já temos aqui a emoção da pessoa. E aí meu coração começou a bater mais forte, comecei a suar bastante. Então, tá aqui. Cardia e sudorese. Tá, então a filha chamou ela para ir no mercado. Ela ficou muito ansiosa, e aí deu taquicardia, e aí sudorese, e ela acabou não saindo de casa. Tá? Então a gente pode até explorar isso mais. Tá? Mas daí você só saiu da sua casa, o que você falou para sua filha, o que você fez? Briguei com a minha filha, e não saí de casa. Então a gente expande até mesmo um pouco mais sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Certo. E o que você pensou, né, quando sua filha chegou e convidou você para sair da sua casa?
né, para você ir no mercado junto com ela. O que você pensou sobre essa situação para você ter ficado ansiosa, né? O que aconteceu? Eu pensei que iria ter um ataque de pânico na rua e no mercado, e não conseguiria fugir, né? Ou ninguém conseguiria me resgatar, coisa nesse sentido, né? Então, esse pensamento, e é isso daqui, então a gente já tem. Então, através de uma informação, eu vou parar e ir questionando direcionamento, né? Questionando o paciente, né? Para direcionar, para montar um modelo cognitivo. Através de uma informação ou de duas informações eu vou fazendo isso. Lembrando que se eu tiver mais de 2 pensamentos que são muito diferentes um do outro, é importante eu montar 2 modelos cognitivos diferentes. Principalmente se eu tenho emoções diferentes, tá? E muitas vezes a gente pode ter o modelo cognitivo expandido, que é o exemplo que eu dei da raiva. Então, o paciente aconteceu a situação, o paciente pensou, pô, é sempre assim, não sei o que, ficou triste e não fez nada. Essa situação dele não fazer nada, esse comportamento dele não fazer nada, se tornou uma nova situação, onde ele pensou, eu deveria ter feito algo de diferente. Isso gerou raiva nele. Então, é um modelo cognitivo estendido, aí que a gente fala, tá? Eu gosto de falar de ciclo de manutenção da dor, porque isso mantém o problema do paciente, ele fica com mais raiva e coisas assim. Então, aqui nesse exemplo, né, da agrofobia, então minha filha me chamou para ir no mercado, eu pensei que eu ia ter um ataque de pânico no mercado e não conseguiria fugir. Aí eu fiquei muito ansiosa, tive taquicardia e sudorese e acabei brigando com a minha filha e não saí de casa, tá? E aqui eu já começo a pensar, poxa, então talvez eu tenha que ver, então trabalhar com esse pensamento da paciente, né? Eu vou ter um ataque de pânico no mercado, não vou conseguir sair. Então tem que trabalhar com esse pensamento dela, né, a respeito disso. Será que isso é verdade? Qual o problema de ter um ataque de pânico? Será que existe alguma técnica que possa ajudar esse paciente para se acalmar, por exemplo, com a ansiedade dela? Será que alguma técnica de respiração, uma técnica de ground para ela tirar o foco do pensamento dela? Será que existe alguma estratégia de exposição que eu posso pensar nessa paciente, seja dentro da sessão, seja fora? E aí, taquicardia e sudorese, mesma coisa. E essa questão da brigar com a filha, eu posso até questionar sobre isso. Poxa, aí você brigou com a sua filha, como que ficou com isso, né? Poxa, aí ela ficou muito chateada, agora ela tá sem falar comigo. Às vezes isso é um problema que a gente pode trabalhar também ali na sessão. Então você vê que montando o modelo cognitivo, dá muita coisa pra gente trabalhar ali com o paciente, tá? Em que temos algumas dúvidas. Na primeira sessão, o paciente traz várias situações que geram ansiedade, tristeza. Eu não consigo colocar dentro do modelo cognitivo. Quando ele traz várias situações, nós vamos montar vários modelos cognitivos, tá? Então, tem várias situações que geram ansiedade, né? Então, pô, pega uma dessas situações e monta o modelo cognitivo. Depois você passa para a próxima situação e monta o modelo cognitivo. Espero que tenha ficado claro aqui como fazer isso. Esse vídeo aqui que você está vendo é uma parte de uma live que eu fiz a respeito do modelo cognitivo. E se você quiser conferir essa live completa, é só clicar nos links que estão aparecendo aqui para você. E também tem outro conteúdo que pode te interessar aqui. Se você é novo no canal, se inscreve. Até mais.